Tudo bem com vocês? Tudo certo? É um prazer estar ministrando aqui, estar conversando um pouco com vocês. Assim como Moisés disse, é uma aula, né? O culto da palavra ele tem essa característica, mas a gente está livre aí para o que Deus quiser fazer. Hoje, dando seguimento, né? Dando continuidade à série dos cultos de terça, a gente vai estar conversando um pouco, abordando o tema de imposição de mãos, né? Então, qual que é a necessidade, o que isso encaixa na nossa crença, aonde esse tema está posicionado naquilo que a gente acredita, o que a gente está fazendo com as imposições de mãos e o porquê que a gente está impondo as nossas mãos. Então, hoje a gente vai tentar navegar um pouco na Bíblia para entender um pouco mais sobre tudo isso e entender o que a gente tem feito de certo, o que a gente herdou da igreja e que a gente tem perpetuado errado. Não anulando, né, o que o Moisés orou aqui, mas feche seus olhos um minutinho e abaixe sua cabeça. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pai. Eu te peço que esse conteúdo, Pai, não caia apenas no nosso coração como mais um dia, mais um culto, mas assim como o Senhor tem me ensinado, Pai, eu te peço que o Senhor venha ensinar os meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço pela vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, para introduzir esse tema, a gente, com base em todos os cultos de terça-feira, a gente está tendo como base Hebreus 6, do 1 ao 3, mais ou menos, em que o autor ele fala de não deixar de lado o ensinamento, ou melhor, deixando de lado a crença que nós temos em Cristo. Então, ele está contextualizando, dizendo o seguinte: sobre Cristo a gente já está entendendo, beleza? Então, vamos deixar aqui de lado um pouco e vamos abordar sobre algumas outras coisas que são necessárias de serem abordadas. Então, abrindo as nossas Bíblias em Hebreus 6, do 1 ao 3. Diz assim: por isso, deixando os princípios da doutrina de Cristo, avancemos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então, basicamente, o autor de Hebreus destaca pontos primordiais para a nossa crença. Então, é o que eu comentei, se a gente não está fazendo, nós deveríamos praticar, mas não somente a prática, nós devemos entender que isso são doutrinas, mas não só doutrinas, são disciplinas espirituais. Então, tudo aquilo que permeia aquilo que a gente acredita, nós deveríamos estar aplicando. Então, hoje a gente vai ter a clareza de um desses pontos e como nós estamos aplicando. Amém? Para você que está anotando, eu acho que é melhor anotar os versículos do que abrir. Lá em Gênesis 48:14 diz: então Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, pondo a de propósito sobre a cabeça de Efraim. E lá em Números 27, do 18 ao 23, diz: então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Aqui a gente tem algumas das características da imposição de mãos. Então, no Velho Testamento é muito comum a gente ler a Bíblia e ir seguindo e ver que para bênçãos, para sucessão, para herança, para esses fatores que
perduram de geração em geração, é muito comum que a imposição de mãos ela fosse utilizada. Uma coisa que eu quero abordar aqui é que o nosso corpo ele é espiritual. E quando nós estamos dizendo sobre imposição de mãos, não é um ato carnal, mas é um ato espiritual. E o que a igreja fez durante muitos anos foi transformar esse ato espiritual num ato carnal. Então, quando a gente vê sucessão de ministério, sucessão de patriarcado, de inúmeras coisas, a gente está vendo um rito que ele é sucedido por uma prática carnal e não por uma prática espiritual. Aqui, nós temos dois exemplos que dizem sobre bênçãos e sobre autoridade. Então, quando Moisés ele está orando, ele está passando a autoridade adiante. Quando ele chama Josué e Caleb para espiar um lugar, para avançar até uma terra, ele está dizendo sobre a sucessão de um ministério que ele começou. Então, é algo totalmente espiritual. É claro que tem a parte que eles iam estar sendo preparados fisicamente para isso também e intelectualmente para isso também. Não tem como ter uma sucessão espiritual sem ter também uma sucessão carnal. Porque muitas vezes a gente vê também que as igrejas às vezes não passam o bastão, perde o tempo, porque não entendeu que não é algo carnal, mas é algo espiritual. Na nossa caminhada, a gente é chamado para esses momentos. A gente é chamado para transmitir aquilo que Deus derramou sobre as nossas mãos. Senão não faria sentido todos estarmos aqui compartilhando daquilo que Deus tem dito. Faria sentido a gente se trancar no nosso quarto e, cara, Deus está compartilhando a totalidade dele comigo, então tá tudo certo, eu vou consumir essa totalidade. Mas quando Deus ele derrama dons de cura nas mãos de alguma pessoa, dons de palavras de conhecimento, de palavras de profecia, isso é para ser passado para frente. As pessoas elas precisam ser abençoadas com isso. Deus nunca vai nos dar algo que vai morrer em nós. Nunca. É sempre sobre além. Então, se você quer anotar por pontos, eu diria que esse é o primeiro ponto. No Antigo Testamento a gente tem a imposição de mãos pela parte de autoridade, de sucessão e de bênção. A gente tem até a primogenitura, por exemplo, de Esaú, que foi vendida por um prato de lentilhas e é um exemplo da imposição de mãos também. Seguindo um pouco, lá para o Novo Testamento, lá em Marcos 16, 18 diz: pegarão nas serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará algum dano. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E lá em Atos 8:17 diz: então impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Aqui são dois outros exemplos da imposição de mãos. Não agora para passar um bastão, para fazer uma sucessão, para abençoar, no sentido de sucessão de um legado, mas em Marcos no sentido de cura, e em Atos no sentido de derramamento do Espírito Santo. Então, quando eu digo que o nosso corpo ele não ele é muito mais espiritual do que a gente imagina, ele tem muito mais propensão para o pecado, para a carne, só que ele é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Então, aqui, basicamente, a gente entende com essas duas passagens que o nosso corpo ele é simplesmente uma ponte entre os céus e a terra, entre a graça de Deus e as pessoas ao nosso redor. Quando está dizendo sobre cura, a imposição de mãos, nós vamos impor as nossas mãos e as pessoas serão curadas.
E a mesma oração e a mesma atitude, ela é feita também quando nós queremos orar por alguém para ser batizado pelo Espírito Santo. Amém? Entende que não é o ato em si. Não é você ir lá e colocar a mão na pessoa e orar pela pessoa. Mas é a intenção e a consciência de que isso é um ato espiritual e não carnal. Então, quando a gente traz pessoas para serem levantadas a diáconos, a pastores, a gente está fazendo uma divulgação pública, não para as pessoas, mas para o mundo espiritual. As pessoas, elas reconhecem a unção, só que é mais espiritual do que carnal. Então, quando Davi ele fala, prepara uma mesa perante os meus inimigos, ele não está falando sobre algo físico, mas ele está dizendo sobre algo espiritual. Deus, prepara uma mesa sobre as minhas mentiras, sobre as minhas transgressões, e ceia comigo, porque eu venci essas transgressões, essas mentiras. Então, muitas vezes a gente entende que é uma coisa sobre inimigos, sobre pessoas, só que não é sobre pessoas. Amém? Seguindo um pouco, lá em Atos 6, versículo 6 diz: e impuseram-lhe as mãos e os enviaram para o serviço. Lá em Timóteo agora, 1 Timóteo 4,14, diz: não negligencieis o dom que há em ti, e que lhe foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. E lá em 2 Timóteo 1, versículo 6 diz: por isso te recomendo que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui é exatamente o que a gente comentou sobre a imposição de mãos para reflexo do ministério público, algo público. Então vai acontecer aqui na nossa comunidade de serem levantados pastores, de serem ordenados diáconos, de serem ordenados presbíteros, e vai haver a imposição de mãos. Só que vamos chegar nesse entendimento de que é um ato espiritual, amém? Porque quando a gente entende que é um ato carnal, a gente passa a ver o nosso irmão diferente, a gente começa a se questionar por que ele está lá e eu estou aqui, sendo que é totalmente um ato espiritual. Então, sempre que houver uma imposição de mãos, vai ter uma pessoa em que tem um discernimento sobre o que está fazendo e tem a compaixão de fazer. Então, por que a gente impõe as mãos, ora uns pelos outros? Essa que é a questão, é o entendimento. Se a gente está impondo as nossas mãos pelos outros para se sentir superior, já não faz sentido. Se a gente impõe as nossas mãos para orar por cura, para se vangloriar da cura, já não faz sentido. Se a gente impõe as nossas mãos para, de alguma forma, falar de um pecado que você sabe do irmão, já não faz sentido, não está fazendo sentido. E a consciência que eu quero trazer hoje é justamente essa. A gente precisa se mover mais na imposição de mãos. Só que como que eu me movo na imposição de mãos? Dentro de entendimento. Se a gente se move sem entendimento, aí vira aquela bagunça. Só que aí a gente não quer virar bagunça, só que a gente também não quer fazer nada. Aí fica no fazer nada. A igreja é sempre assim, ou é aquela bagunça, que todo mundo ora por todo mundo e está tudo certo, ou ninguém ora por ninguém. Só que quando a gente entende os motivos e por que Deus nos chama a cultivar esses pontos, por que é uma disciplina espiritual, por que é uma prática, por que eu tenho que fazer, aí a gente começa a ter a consciência do que a gente está fazendo e do porquê que a gente está fazendo. Eu não vou impor as mãos sobre o meu irmão porque simplesmente me ensinaram assim e eu venho dessa escola e vamos fazer. Não, é por causa de um motivo. E aqui avançando um pouquinho mais, a gente tem uma parte que eu
que eu gosto bastante. Que lá em Timóteo 5:22 diz: não impeça a imposição de mãos com pressa sobre nenhum homem, nem te faças cúmplice de pecados alheios, conserva-te puro. Então aqui é um exemplo que Timóteo dá de não impedir a imposição de mãos, só que esse contexto já é totalmente diferente, já é um contexto que gera comunhão. Olha como isso é louco, como a imposição de mãos gera comunhão. Cara, às vezes a gente sabe de uma pessoa que está passando por dificuldade. E sabe, você não precisa ir lá e dar uma palavra de conhecimento mirabolante. Às vezes é só um ombro amigo. Às vezes você vai impor sua mão e vai abençoar o seu irmão. Já vai ser o suficiente para, espiritualmente, gerar conexão espiritual e muito mais além e mais profundo na comunhão. Então esse é um exemplo de aplicação em que a imposição de mãos, feita com sabedoria e discernimento, ela cria um espaço para comunhão profunda. Então, a partir desse momento, você consegue até se abrir com esse irmão, trocar uma ideia, conversar sobre possíveis problemas. Às vezes esse irmão nem sabe que você estava tendo um problema, só que ele vai olhar e vai falar: cara, hoje eu acho que eu vou lá orar pelo Lennon. Cara, hoje eu acho que eu vou lá orar pelo Felipe. E, Deus me entregou uma palavra específica? Não. Mas eu vou lá orar por ele. A gente sabe orar, não sabe? Vamos orar pelos outros. Uns pelos outros. Vamos abençoar uns os outros. Então, a imposição de mãos é algo que é um dos fundamentos que nós devemos compreender e viver. Porque, às vezes, a gente só vive algo e não compreende, e às vezes a gente compreende muito e não vive nada. Então, que nos próximos cultos a gente venha colocar em prática, talvez até hoje, vamos ver aí o que o Espírito Santo reserva para a gente. Eu estava ali sentado e pensando: pô, Deus, é uma aula, é um negócio mais dinâmico, só que, cara, eu me sinto impelido que nós oremos uns pelos outros. Amém? Então, é uma prática que a gente precisa viver, e o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, de reconhecer isso como uma prática, a gente entende que isso se torna um propósito, não somente algo doutrinário. A gente tem momentos específicos, até mesmo a gente criou na nossa cabeça que a gente tem que impor as mãos sobre alguém no momento da adoração. A gente que criou isso. É um padrão que está na nossa cabeça. Claro que a gente tem que ter uma certa organização, só que quem disse que tem que ser no louvor? Quem disse que tem que ser aqui? Às vezes você vai se encontrar com o irmão, vai tomar um café e vai falar: cara, queria orar por você, só isso. Então, a imposição de mãos, ela é uma prática cheia de significado e poder espiritual. Ela simboliza a transferência de bênçãos, ela simboliza a graça de Deus sendo transmitida através das suas mãos e fazendo efeito, surtindo efeito no irmão. É uma prática que ela permite a capacitação dos ministérios e ela permite a união entre os irmãos. Sabe, quando a gente ora uns pelos outros, a gente impõe as nossas mãos uns pelos outros, corre sangue entre as veias desse corpo. Sabe, espiritualmente a gente começa a estar mais conectado, a gente começa a estar mais ligado, e as coisas começam a surtir efeitos diferentes. Talvez pela falta dessa prática ou ter muito pouco, a gente gere conexões espirituais com pouquíssimas pessoas. E eu tenho certeza que esse não é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que a gente seja um com Ele. E entendendo parte dessa prática,
é justamente conectando a tudo isso que nós estamos construindo. Sabe, como igreja, para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar? A gente só quer cultuar o mesmo culto de domingo e sem entender nada do que está acontecendo. Sabe, talvez você não tenha esse desejo de ir além. É natural. Sabe, talvez você não tenha esse desejo de se envolver com o que Deus está fazendo. É natural do ser humano. Mas eu tenho certeza que uma vez que você se envolve e entende a profundidade do que Deus nos chama, cara, não tem como voltar atrás. Sabe, é impossível entender Deus na profundidade que Ele é. É impossível. Só que às vezes Deus ele só dá uma pinceladinha, assim, só 0,001%. E isso já foi o necessário, isso já foi o suficiente para cativar homens. Isso já foi o suficiente para cativar Abraão, cara. Abraão foi um homem em que Deus entregou terras, entregou sonhos, projetos, planos. Deus disse, eu farei o teu nome grande. Deus estava falando, eu vou te fazer famoso. E nada disso corrompeu o coração de Abraão. Sabe, Deus ele nos entrega, Ele entrega em nossas mãos tudo aquilo que nós precisamos para viver, mas Ele também vai entregar aquilo que nós pedimos. Abraão ele pediu Isaac. Só que o que acontece? Quando Deus ele tinha provado todas as moedas possíveis de Abraão, Ele entrega Isaac. Ele provou nas terras, ele provou na fama, ele provou em tudo, cara. E aí ele chega em uma moeda que ele fala, essa moeda eu acho que o coração dele está retido nisso. E aí ele pede essa moeda também. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Eu te peço que o Senhor derrame em nosso coração uma consciência, Pai. Jesus, uma consciência de viver mais profundamente a prática, Pai, da oração uns pelos outros, Pai. Sabe, não por um rito, por doutrina, Pai, não porque um é melhor ou maior que o outro, mas porque nós como irmãos, nós queremos nos amar, Pai. E que o Senhor brote essa vontade, Pai, esse ato de amor, que nós venhamos orar uns pelos outros como um ato de amor. Sabe, que nós venhamos nos aliviar o fardo simplesmente por ter um ombro amigo, simplesmente por ter um ombro que está orando por nós. Espírito Santo, toca o nosso coração nessa noite, Pai. Senhor, não há motivo de nós estarmos aqui sem a Tua presença, Pai. Eu te peço que o Senhor derrame, Pai, uma consciência sobre o reconhecimento da importância dessa prática em nossa vida espiritual, em nosso ministério, para que o Seu poder, Ele venha se manifestar através dessa prática, Pai. Em nossas vidas, Pai, nós entendemos e nós declaramos, Pai, que não é sobre nós, não é sobre o que nós temos, mas é sobre a graça que o Senhor derrama sobre as nossas mãos. E que nós venhamos poder passar adiante essa graça que veio sobre as nossas mãos e curar, e batizar, e ungir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, o nosso coração. Que essa semente ela venha cair em um solo fértil, Pai, que o inimigo não roube, Pai, aquilo que está sendo plantado hoje. Eu te peço que o Senhor nos faça lembrar, Pai, nos faça recordar
desses dias, dessas terças-feiras, Pai. Que não sejam fundamentos vãos, Pai. Que sejam coisas que nós venhamos carregar, Pai. E amadurecer em graça, em sabedoria, em entendimento, até chegar à estatura de varão perfeito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.